Bom, já está gravando. Agradeço a participação do engenheiro Loren Moura Pastrana, vai apresentar o seu trabalho em Cuba e que atualmente faz mestrado em células solares orgânicas com o professor Fernando Fonseca, da USP. Só fiz uma pausa porque há um aluno que entrou. Mas pode então começar, por favor, Loren, se quiser refazer aí a sua apresentação, por favor. Muito obrigado, Roberto. Como o Roberto falou, meu nome é Loren Moura Pastrana, sou cubano, sou engenheiro de automação, graduação em 2011, fiz minha graduação, e estou aqui no Brasil fazendo mestrado na microeletrônica, área microeletrônica, e pesquisando células solares orgânicas. Fico grato pelo convite do professor Roberto Cavallari e vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu ganhei ao longo do meu trabalho como diretor da empresa UBV, de fontes renováveis de energia, fazendo a construção da primeira usina solar fotovoltaica da minha cidade, lá em Cuba. E vou tentar fazer uma descrição do mais ou menos como é o funcionamento do processo todo e depois falar de resultados reais, valores reais, mesmo que sejam antigos, porque como estou falando que eu fiz, o princípio é esse aí. O princípio é esse aí. Então, nosso tema é usinas solares fotovoltaicas. Aí vão ter, você disponibilizar meus e-mails, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. E, bom, como sumário, teremos o sol como fonte de energia, o módulo, que são módulos fotovoltaicos, o arranjo série paralelo, que é muito importante conhecer eles, porque sem eles não teríamos como atingir os valores de tensão e corrente que vamos precisar para chegar até o inversor. O que são as caixas concentradoras, ou string bolts, o inversor, que é o coração da usina solar fotovoltaica, o próprio transformador, porque a gente, depois de fazer a inversão de corrente direta para corrente alternada, vamos precisar dar mais um aumento dos níveis de corrente e uma breve descrição do como seria a ligação ao sistema de interligação nacional. Então, primeiramente, como já nós conhecemos, o Sol é o principal astro do nosso sistema, que tem o próprio nome Sistema Solar. Ele é o responsável pela energia que está chegando na superfície da Terra, de sempre. E com o avanço da tecnologia e a descoberta do homem, conseguimos, e a descoberta do efeito fotovoltaico, o homem, ele descobriu como utilizar essa energia que estava contida dentro da luz solar para a geração de energia elétrica. Então, queria, além disso, falar que o Sol está composto 74% da sua massa ou 92% do seu volume é hidrogênio. É por ele, ou 24%, que é os 7% do volume solar. E ainda tem outros materiais, outros compostos como ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. Então, sabendo também que a energia do Sol que é irradiada, ela provém principalmente do núcleo, onde sua temperatura é 14 milhões de graus Kelvin, é a temperatura do Sol no núcleo. Essa energia liberada é a decorrência
de uma reação termonuclear, onde 4 átomos de hidrogênio se combinam para formar um átomo de hélio. Então, isso acontece diariamente e são cerca de 4,7 milhões de toneladas da massa do Sol é transformada em energia e são propagadas em forma de onda eletromagnética e calor também. E tudo é conhecido como radiação eletromagnética. Então, para começar a trabalhar com energia solar fotovoltaica, a gente tem que conhecer qual, dentro do espectro de luz, quais são o comprimento de onda do meu interesse. E comprimento de onda que vai conter toda a energia que eu vou precisar transformar nas minhas placas solares em energia elétrica. Então, aí, temos que saber uma coisa, que com maior comprimento de onda, que são as baixas ondas, onda de rádio, micro-ondas e infravermelho, elas têm um comprimento de onda maior, pelo tanto a frequência dela é menor e ela contém pouca energia. Ao longo do aumento da diminuição do comprimento de onda, eu vou garantir que essa energia tenha uma frequência maior, vai conter mais energia ainda, e a maior são a faixa do raios gama. Só que até hoje, infelizmente, nossos materiais das células solares, elas absorvem a energia que está contida dentro do espectro de luz visível, que é uma faixa de 700 a 400 nanômetros, que é essa faixa que está contida aqui. Então, alguns conceitos temos como irradiância solar, que é a mesura da quantidade de potência luminosa, que atinge por unidade diária, que vai estar expressada em watt dividido por metro quadrado. Temos a radiação solar, que é a quantidade de irradiância por unidade de tempo. A radiação direta, que é a parcela dos raios solares que atravessam a atmosfera e incidem diretamente na superfície terrestre. A radiação difusa, como os próprios nomes já diz, é aquela parcela que sofre um processo de difusão ou espalhamento. Depois, se ela bater com os prédios, bater com árvores, com tudo, com as próprias nuvens, quando elas estão chegando na Terra. E a radiação de albedo é a resultante das ondas diretas e difusas, que ao se chocarem com a superfície terrestre, são refletidas e voltam para a atmosfera. Então, conhecendo aqueles princípios que é preciso conhecer para falar de energia solar fotovoltaica, já podemos entrar no que é um módulo fotovoltaico. O que compõe um módulo fotovoltaico? O módulo fotovoltaico está composto de uma moldura de alumínio, que é esse que temos acima, um vidro especial, uma película encapsulante de EVA, depois temos as células fotovoltaicas, somando um arranjo série paralelo. Temos mais uma película encapsulante, um fundo protetor e uma caixa de junção. Todos eles tipo sanduíches, e bem junto, fazendo vácuo para tirar ar que ficaram dentro, e bem compacto, eles compõem o que é um módulo fotovoltaico. Aí, primeiramente vamos ter a célula solar, que é a que estamos vendo aqui, que gera pouca energia, valores baixos de tensão e correntes. Elas vão ser conectadas em série. Depois, quando atinge o limite
pré-estabelecidos segundo o formato do painel, da placa solar, vão ser conectadas em paralelo. Todo arranjo série vai se conectar com mais um em série, mas vai ser conectado em paralelo. Para aumentar em série, o que faz a série? Em série, aumentamos o nível de tensão. Em paralelo, em série, aumentamos o nível de tensão e mantemos a corrente. Quando conectamos em paralelo, mantemos o nível de tensão e depois aumentamos o nível de corrente. Aí colocamos o vidro fotovoltaico. Vidro fotovoltaico é um vidro especial que ele é antirrefletivo, ele não faz reflexo, ele deixa a energia total passar por ele e atingir acima da placa solar. Aí temos o fio, depois colocamos o filme encapsulante, fazemos o vácuo para tirar todo o ar, porque esse filme encapsulante vai fazer o quê? Proteção das nossas células contra a degradação e contra algum objeto que poderia cair acima do painel. Seguidamente, colocamos por baixo o filme encapsulante. Temos a placa protetora, que está no fundo. Aí uma caixa de junção, que é composta por diodos. E mais para frente eu vou explicar para vocês o que fazem esses diodos. E as molduras, que são que garante que depois dele feito aquele sanduíche, feito o vácuo, mantenha a estrutura das placas umas acima da outra e não como assim, mantenha a estrutura e não se soltarem, para manter o módulo compacto. Esses módulos que eu utilizei lá eram os meus da minha usina, eram de silício monocristalino, mas tem também de silício policristalino, e assim como está, tem outras usinas que eu visitei que tinha silício policristalino, e assim como seria uma placa solar vista da cima. Então aqui estou mostrando esse arranjo, placa solar, arranjos, o arranjo da placa solar. Temos a série de todas essas células que estão aumentando o nível de tensão e mantendo o nível de corrente, sei lá, 3 volts, 1 ampere e pouco, às vezes menos de 3 volts e quase 1 ampere, depende da tecnologia. Já agora estão muito melhores, que vão ser conectadas em paralelo. Com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. E o que eu estou fazendo quando conecto em paralelo? Eu estou somando, fazendo soma da corrente. Aí tudo bem. Com a série, aumentei o nível de tensão, com o paralelo, aumentei o nível de corrente. Beleza. Para que são os diodos? Esses diodos são diodos de bypass, que garantem que se um arranjo série, dos meus arranjos, seja da placa, ele, por acaso, deixar de funcionar, de gerar energia, por um superaquecimento que teve num ponto e o estanho, a solda de estanho ficou fraca, ou abriu, e esse arranjo parou de gerar energia, eu garanto com meu diodo de bypass, eu garanto que meu painel limite a corrente e os níveis de tensão, tirando eles, e ainda continuem funcionando, mesmo que não atinja os valores de fábrica. É só para bypassar a energia. Então, esse aqui temos uma dividido, né? O que seria um arranjo em série. Estou colocando por baixo e por cima, assim, positivo com negativo, um do lado do outro, contínuo. Aí eu vou garantir o que eu vou garantir? Vou garantir que o nível de tensão seja a soma das tensões geradas por cada célula que vai ter meu painel. E a manter a corrente. No caso,
do arranjo paralelo, eu vou colocar todos os positivos, vou juntar num ponto, com todos os negativos num outro ponto das minhas células. Aí que vai ser, vou manter o nível de tensão e vão se somar todas as correntes de cada painel, aumentando o nível de corrente. Neste módulo que eu estou apresentando aqui, que é TSM300 DP14, ele possui as características seguintes, que foram utilizadas na época. Estou falando do ano 2017, 18. Aí temos o número de células em série era 72 células. De 152 vezes 156 vezes 156 milímetros, é a área de cabo. A tensão de circuito aberto é 45,3 volts. A corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima, é 8,6 amperes. Então, vamos ter, além disso, tensão no ponto de máxima potência, quando o painel vai atingir a máxima potência. Ele vai atingir a máxima potência quando o Sol atingir a máxima potência de energia que ele vai nos fornecer. A gente sempre faz um cálculo de 1000 watts dividido por metro quadrado, que são níveis que são parâmetros que a gente utiliza padrões, mas a potência máxima tem riscos, porque assim, a placa solar tem um inimigo. Eu preciso de muita energia para que ele gere ao máximo. Mas aí acontece uma coisa que às vezes é ruim. Temos um aquecimento da região do painel. E se a temperatura aumenta, a geração do painel diminui. Isso fica um pouco complicado. Então aí, às vezes, nem com o máximo Sol, a gente vai atingir o ponto de potência máxima. Às vezes é melhor você manter um pouco mais por baixo. E aí com a corrente. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade de... Eu ia só fazer um comentário. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sobre o... Você está falando da máxima potência, havia algum controle para tentar manter sempre a célula operando no ponto de máxima potência? Não tem controle, porque o que acontece? Uma das coisas engraçadas que tem as fontes renováveis de energia e que elas não tem como se controlar. O que acontece? Você está atingindo, por exemplo, no meio-dia, atingindo 11 horas da manhã em Cuba, mas aqui no Brasil também, né? E está atingindo o nível máximo de potência. E, cara, o nível de geração da usina é perfeito. Todo mundo está contente. O operador que está ali fala, estou atingindo, meu Deus do céu. Beleza. Aí, do nada, vem uma nuvem. E a nuvem não tem nem que tampar e fazer uma sombra absoluta. Mas com só fazer um pouco de sombra e puxar, sei lá, 25% da energia, da intensidade da luz do Sol, aí vai cair a tua potência. Entendeu? Não tem como manter, como falar, olha, diminuiu a intensidade da luz, beleza, mas eu tenho um controle que vai te falar que você continua gerando, não tem como gerar, não tem como manter. Mas aí, como não tinha baterias, ele desligava temporariamente ou não? Então, o que acontece? A usina, quando não tem bateria, ela desliga. O que acontece? Aí você vai ter um controle e o inversor seu, ele vai estar o tempo todo fazendo você fala muestreo? É assim, Roberto? Uma amostragem. Fazendo uma amostragem, o tempo de amostragem contínuo da linha de energia da concessionária elétrica, para falar de um jeito onde você vai estar se ligado. E ele está pegando os parâmetros de nível de tensão e frequência, que é o importante, e vai traçar uma função sinusoidal
em Cuba, tanto em Cuba quanto no Brasil, é 60G, 60 Hz. Aí vai ter, no caso da minha usina, é 34,7 kilovolt, era 33,5 normal, 3.500, 34,6 mais ou menos. E ele está construindo uma sinusoide com uma frequência de 60 Hz, e toda a energia que está entregando os painéis solares estão chegando no inversor, e ele está convertendo e tentando levar os níveis, e não vai interligar, ele não vai se ligar ao sistema, não vai conectar com o sistema, até que essas duas, aquela amostragem e a que eu estou gerando, não sejam iguais. Quando eles são iguais, então o cara liga e entra no sistema. Tá. Aí tenta, ele nunca é perfeito. Aí tem uma oscilação, tem uma nível permissível de variância. Mas, quando ele atinge um nível, tanto nível superior quanto inferior, que normalmente é inferior sempre, ele desliga na hora, se não tiver bateria. Se tiver bateria, ele consegue se manter depois com a bateria. Ele interliga a bateria ao controle de carga de potência que tem o sistema. Ele tem uma previsão, ele sabe, olha, eu acho que eu vou desligar. Aí ele, para não, ele quem faz? Entra a bateria antes de desligar a usina. Entendeu? Sim, e no caso, a pergunta que eu estava fazendo era mais assim, você sempre tem uma dependência da carga, né? A carga que você vai alimentar, que é esse ponto de máxima potência, né? Se a carga, dependendo da carga, você não consegue operar exatamente naquele ponto de máxima potência, mesmo com toda a energia solar, né, no seu pico. Isso, mas além disso, o que acontece? A carrega, você está entregando toda a energia ao sistema. Aí você vai estar, não é como uma, deixa eu ver como eu explico, não é como uma usina termoelétrica, que eu posso te falar, eu vou, lá tem um negócio que se chama, em espanhol despacho provincial de carga, despacho nacional de carga. Seria a Oficina Nacional de Carrega, sei lá, que é uma oficina que é encarregada de fazer a distribuição da carrega gerada, da energia gerada, entendeu? Em função de carrega, e eu faço, né? Vou interligar essa cidade com essa usina e vou redistribuir minha carrega para equilibrar meu sistema. Quando você está gerando com uma usina termoelétrica, que poderia ser pelos motores a diesel ou caldeiras a vapor, esse gerador, essa turbina que você tem como limitar a carga dela. Eu posso falar, eu tenho controle, eu vou diminuir a queima de combustível para gerar pressão de gás, de água, vapor de água, e vou diminuir a carga dela a, sei lá, 75%. Dá para fazer. Numa usina solar, você não tem como falar e diminuir ela. Você vai entregar o tempo todo o máximo que você esteja gerando, mesmo não seja o máximo de carga, de carrega, de geração. Você vai entregar tudo. Mas aí entra em ação os inversores ou não? Os inversores podem desconectar a parte dos painéis? Eu posso, no momento X, que ligue para mim daquela oficina que te falei, olha, a gente não vai precisar o 100% hoje da tua usina. A gente vai precisar você desligar e vamos trabalhar hoje com a metade da carrega, da potência de vocês. Aí, na minha sala de controle, eu falo, bom, eu vou desligar o inversor 1 e 2 e vou trabalhar só com 3 e 4. Dá para fazer. Dá. Só que normalmente ninguém faz. Porque também é jogar fora uma energia, porque mesmo o teu inversor esteja desligado, lembre-se sempre que o painel solar, assim que a luz sai, o sol sai, ele começa a gerar. Mesmo não esteja ligado o painel. Você poderia ter o painel jogado no chão. Ele está gerando energia. Sempre.
Então, o que acontece? Pelo fato da degradação e a vida limitada que ele tem, não é bom, uma boa prática, limitar a geração do par, da usina. É melhor utilizar todo aquele entregue e limitar outros sistemas que não dependem da energia renováveis. Porque o painel ele vai gerar sempre, entendeu? Aí se você limita ele, olha, essa semana eu não vou querer que você trabalhe para mim, só 50% eu vou precisar. Não dá para você colocar na sombra, né? Resumindo. Não tem como, não tem como colocar na sombra, entendeu? Você teria que cobrir parte da sua planta, né? Aí, com certeza é impossível. Tá, pode dar continuidade, então. Obrigado aí pelos comentários, pelas respostas. Imagina. Então, aqui, no parque solar fotovoltaico, desculpa, na usina solar fotovoltaica, o esquemático, é serial paralelo. Sempre assim, não tem como. Já falamos de série paralelo para aumentar o nível de tensão e corrente dentro da placa solar. E agora vamos fazer mais uma vez. Só que agora vamos falar de string. String ou cadeia, ou como eu chamava lá de mesa. Uma mesa, como a gente está falando, uma mesa como você tem em casa. Só que essa mesa, a tábua da cima, não vai ser uma tábua normal de metal, não sei. Essa mesa vai ser coberta por seus painéis. Na minha tinha 22 painéis cada mesa. Tinha 22 painéis, eram 400 mesas, 8.800 painéis. Aí que eu vou fazer? Essa mesa, esse string, eu vou interligar todos os meus painéis em série. O que eu vou fazer? Com esse string em série e a quantidade de painéis X, eu vou garantir atingir o nível de tensão que precisa na entrada meu inversor. No meu caso era 22 painéis, uma mesa 22 painéis, eram 30 normal. O valor máximo de energia um dia normal era 30 volts. 30 volts vezes 22, 660 volts de corrente direta. Com uns até 8 amperes. Aí temos esses diodos e vamos fazer a mesma coisa. Esses diodos vão fazer a mesma função. Evitar, eu queria perguntar ao Roberto se está bem escrito que aqui anti-retorno. Eu acho que errei aqui, mas depois para eu disponibilizar para eles. Não precisa, mas seria o traço ali tá no lugar errado, né? Não, na verdade, não precisaria do traço ali entre rei e torno. Mas é anti-retorno. Isso, contra retorno de corrente, no caso. Isso, contra retorno de corrente. Então, esse símbolo que você está vendo aqui é uma placa. É uma placa. Você vai interligar a placa com placa até atingir os níveis de tensão do seu inversor. O meu era 660 volts, que eu atingi ele somando, conectado em série, 22 painéis que iam ser uma mesa. Aí, bom, depois eles vão ser conectados numa barra. Só que essa barra tem um nome. É string box ou caixa de conexões. Ou dá para falar assim, string box ou caixa de conexões. E vai ter mais um diodo. Porque essas caixas vão se conectar mais uma vez, que mais para frente vão falar. Aí o que eu faço nessa caixa? Eu vou conectar todas meus strings em paralelo para atingir o nível de corrente que eu vou precisar na barra. Na barra se está bem falado, quando se fala barra, é uma barra de interconexão paralelo. Aí vão se somar e aumentar o nível de corrente. Com séries da conexão em série dos painéis, eu cheguei formando o string, eu cheguei até o nível de tensão. Depois eu conecto todo o string em paralelo e vou atingir o nível de corrente.
na caixa. Uma pergunta aí. Então, Oi. você estava falando da barra, né? Mas essa barra, ela não está conectada à rede, né? Uma barra interna antes do Não, inversor. eu Tudo estou, CC nessa barra. eu estou sim. Eu ainda, aqui na minha explicação, onde eu estou, a gente está antes do inversor, a gente está, usou painel, string, entendeu? Usou, bate no painel. Aí cada painel gera, interconecto eles em série. Ainda estou na parte de corrente direta. Depois ligo eles em paralelo. Todo string em paralelo. Na caixa de conexões, string box. Aí toda a caixa de conexões, elas vão se conectar mais uma vez em paralelo, para aumentar mais ainda a corrente. Depois é que vou para o inversor, entendeu? Aí vou ao inversor, inverto corrente, transformador sistema de controle, e aí interconexão para o sistema de... Certo. Entendeu? Aí ainda estamos no campo de corrente direta, para falar de algum jeito. Ainda não, a gente não entrou no inversor. Você estava falando do inversor, né? E aí, se caso você tivesse um problema em alguma dessas mesas, né, como você chamou, em algum string tivesse problema, você não chega na tensão desejada do inversor para ele funcionar. E o que aconteceria? Aí o que acontece é que eu vou ter que tirar, sei lá, abrir dentro da caixa de conexões, para falar, abrir ela, desligar a caixa. O inversor ele não pode funcionar se tiver algum problema ali. O que acontece? Se eu tenho um problema e vou diminuir a geração, por exemplo, e vai cair a 400 volts, por falar no valor. Tudo bem. Como eu vou estar fazendo a soma, eu vou limitar a geração do resto da minha usina àquela, porque ele, como esse que tem um problema, ele caiu, e não desligou do todo, senão que caiu, e que eu vou fazer? Eu vou puxar o resto para os níveis que eu estou gerando, porque como eu não posso gerar mais, ele vai ter que gerar menos. Então, Mas você consegue trocar a tensão de entrada, então, do inversor. Você consegue trocar ali e aí você põe todo mundo para trabalhar com aquela nova tensão. Eu poderia fazer, não sei se tem tecnologia desenvolvida agora para isso. Na época, você tinha que ir até a caixa de conexões e abrir o string, tirar o string dele aí. Tá. Mas aí você tinha que corrigir para os outros também, né? Era o que você estava falando. Quando você corrige, tem que manter o arranjo. Sinal desvaloriza, aí já era. Tá. E aí tinha uma limitação, então, de tensão e corrente, e você tinha que conectar adequadamente aí todos os painéis para respeitar as especificações do inversor, né? Era só isso que eu queria concluir. Isso. Tá bom, obrigado. Nada. Aqui, assim, tipo, essas são string, esse quadradinho aqui é o string box, ou caixa concentradora, que a gente fala caixa de conexões ou caixa concentradoras, porque todo string que está em série aqui, que esse string tem minhas células, minhas placas, vão se interconectar em paralelo, como falei com vocês, para vocês. Aqui já aumentei o nível de tensão, aqui aumentei o nível de corrente, e agora vou mais uma vez a interconectar nessa barra, que é a barra de entrada do inversor pelo lado de corrente direta, são fusíveis, mais uma vez para aumentar mais ainda o nível de corrente. Depois, faço todo o processo de inversão de corrente, e vamos para o lado de corrente alternada. Aqui, vou mostrar a realidade. Esses que estão vendo aqui, os string bolts. Esses que estão acima, os string bolts normalmente são colocados embaixo, abaixo da mesa, ou no canto da mesa. É bom colocar abaixo para que ele não fique exposta o tempo todo ao sol, e daí diminuir o aquecimento pela intensidade do sol do sistema todo. Olha o engraçado do negócio. Aqui, tá vendo esses fios vermelhos? São todos os positivos das mesas, das string, que estão entrando dentro da minha caixa. E esse preto, são todos os negativos. Olhem, dá para chegar um pouco a grossura deles. Não são muito grossos.
Aqui dentro, dá para chegar nesse aqui. Olha eles aqui. Olha os que estão saindo. Já o calibre dele é maior, porque aí a corrente aumentou consideravelmente. Aqui temos entradas positivos. Esses são disjuntores não são disjuntores comuns. Esses disjuntores, o que tem dentro é um fusível. Temos sistema de proteção por diodo. Temos também todo esse sistema de proteção por diodo. Aqui vai ter a barra, o barramento positivo. Todos interconectados. Entra dentro de um disjuntor geral, que tem a chave aqui, ligado ou desligado. Temos do outro lado a mesma coisa, com a barra negativa. E aí, esse sistema que estão vendo aqui são proteções. Se estão vendo aqui, temos o fio preto, que é o negativo, está indo para esses dispositivos de proteção. O fio verde e amarelo sempre é o fio de aterramento, que está indo aqui o sistema de terra. Aqui tem proteções contra descarga elétrica, contra raio, curto-circuito, curto-circuito da terra, circuito aberto. Tem todas as proteções possíveis. E sempre que acontecer alguma coisa ruim, o sistema desliga e conecta a terra para fazer uma proteção. Porque tem que proteger o sistema. E essa aqui é a chave, o disjuntor geral. Se eu abro ele, eu vou tirar da minha geração, que eu estava falando do Roberto, e todas esses string, que são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha aí, 14 string. Se eu abrir aqui, eu vou tirar 14 string do meu sistema. Aí o que vai acontecer? O nível de tensão vai ser iguais, mas o nível de corrente vai cair se minha... Sei lá, para fazer um cálculo rápido, se meu string ele tem uma corrente de 10 amperes, por exemplo, e aqui tem 14 vezes 10, eu vou tirar uma corrente de 140 amperes, vai diminuir meu sistema. Ia fazer alguma pergunta, Roberto? Você falou, então, aquela hora de desconectar o string, né? Seria exatamente aí, então. E, no caso, se você pudesse desconectar, você poderia desconectar um só, em vez de desconectar os 14? Aqui eu faço. Para desconectar o string é um pouco perigoso. O que acontece? Aqui qualquer pessoa, não dá para trabalhar qualquer pessoa. Porque se você está trabalhando no horário do dia, aqui sempre vai ter energia. Infelizmente, sempre vai ter energia. Não tem como trabalhar sem energia. O pessoal que vai trabalhar aqui tem que ser altamente qualificado para trabalhar ali e tem que ter as proteções para poder trabalhar. Aí o primeiro que você faz é abre teu string, abre tudo a caixa para tirar a energia. Porque com ela fechada, quando você abre aqui, você vai abrir um disjuntor contra uma carga de 140 amperes, tipo, para falar com aqueles valores que eu te falei, que não tem que ser certo, mas assim, para que você tenha uma ideia. Com certeza você faz isso e dá para falar fogo, vai pular, não posso te falar, não tem ideia. Uma centelha, você quer dizer? A isca? Sim, isso, é perigoso pra cacete. Entendeu? Aí o que acontece? O que você faz? Desliga ele, conecta a terra e tira, abre o fusível. Depois que você abre o fusível, tira o fusível. Então, abre a terra e conecta o sistema. Mas aí você poderia, no caso, esperar... Ele seria desconectado do sistema de noite? Você poderia esperar umas 8 da noite, assim, por exemplo, para fazer a manutenção? Olha, dá
dá para esperar, ou você que garante que o que acontece? Quando você abre o disjuntor e conecta o sistema todo à Terra, você está jogando à Terra energia. Aí não corre risco de choque. Sim. Porque a Terra do sistema é maior, você entendeu? Que O corpo humano. Aí a corrente como a corrente tem um comportamento como um fluxo de água. Ela vai por onde menor resistência tiver. Entendeu? É assim. Sim, mas aí você tinha que fazer durante o dia uma manutenção por uma emergência, né? Mas o ideal seria fazer no horário que tivesse desligado o sistema. O ideal, a manutenção de uma usina solar fotovoltaica é fazer à noite, porque mesmo que não tiver um problema, a manutenção é necessária. E se você faz uma manutenção no horário do dia, você está prejudicando a sua própria geração. Entendeu? Porque de noite o sistema ficava offline automaticamente, então. Não tem por que ficar offline. Você vai depois limitar a sua geração. Não, mas de noite não tem geração nenhuma. O inversor tem que desligar, né? Ele não pode funcionar. Ele desliga só, então é bem melhor fazer à noite. O sistema sempre está lá nos cursos que eu fiz de manutenção de usinas solares, ele sempre falavam de tentar fazer umas brigadas de trabalho noturno para trabalhar à noite. É bem melhor. Além de uma coisa, mesmo que você limitando a temperatura, a regulação do parque, abrindo a caixa, tudo mais, o aquecimento dentro do parque, pela própria radiação difusa, é desgraçado. É um inferno dentro. Os níveis de temperatura aí são altos. Um painel solar, normal, ele atinge uns 80 graus de temperatura. O motivo dele ficar na sombra também não é só por causa do sol, mas também porque ele já aquece naturalmente, né? E a gente não quer que ele opere fora das condições, especificações de datasheet, né? Isso. Seria uma temperatura alta demais. Né? Isso. Bom, pode continuar, obrigado. Eu sei. Aqui, mostrei esse para vocês. Esse outro sistema, eu gosto mais desse aqui que desse aqui. Porque aqui eu tenho como abrir a caixa para tirar a caixa do sistema, todo string. Teria que fazer acionamento de mais um sistema para colocar o aterramento para a proteção do próprio trabalhador. Mas aqui não. Essa chave tem 3 posições. Eu posso ligar, posso abrir e posso ligar a terra. E nunca vai estar aberto e a terra ao mesmo tempo, nem fechado e em terra. Sempre vai ter ou está fechado, que estou utilizando a geração, ou está em aberto, ou está em terra, e aí quando eu coloco a terra, eu vou fazer manutenção. E olha o sistema também assim. Ela tem um barramento aqui por dentro, tem os disjuntores com fusíveis, as entradas aqui, tem entradas aqui, e aqui do meio sai para o meu sistema, minha barra positiva, que ela deixa por trás, que é o fio vermelho mais grosso, e a preta, que estou entrando aqui nela, desse aqui, entro aqui e desse também. E aí tem mais uma pressão, e olha aqui esse aqui. Esse é bem melhor do que aquele, porque eu estou colocando a barra positiva nessa proteção e a barra negativa também. E olha o fio que sai. O fio que está saindo é o verde e amarelo. Sempre fio verde e amarelo, terra. Vermelho é, como se fala em Cuba, não sei se aqui no Brasil também, é o vivo, o fio vivo que tem energia. O preto é o neutro, aquele que não tem corrente. E o verde e amarelo é terra. Sempre esse padrão no solar. Eu acho que aqui também. Sim.
Aqui tem já o barramento, que é bem maior. Olha o fusível. O cara tem a mão para tirar um fusível. Olha o tamanho do fusível. Já aí ele está no barramento, onde estão conectadas todas as caixas. Aí o fusível é bem maior ainda. É só para dar uma ideia de circuito, né? Você, aquela caixa anterior era de um concentrador de strings ali, né? Isso. Né? Mas você, na verdade, ou você poderia considerar como um string só, aquele que tinha 14. Ele é 14 strings diferentes numa caixa? Eram 14 strings diferentes por caixa. E aí, nessa caixa agora, ela está mais à frente no circuito em direção ao inversor, né? Já. Isso, ele está no nível mais à frente e aqui é tipo um concentrador de concentradores. Toda a caixa concentrador dessa usina vai ter 14 strings que vão se conectar em paralelo com as caixas. String box. Aí depois eu vou conectar todas as minhas caixas em paralelo e voltar nesse nível, que aqui o nível de tensão vai ser igual, mas o nível de corrente vai aumentar, porque agora vou somar. Lembra aquela conta que a gente fez, de 140? E se eu vou ter 8, 10 caixas a mais, eu vou ter 1.400 amperes. Nossa. E agora sim vai para barra, né? Vai para barra. Aí quando eu conecto todas elas, já é na barra de entrada ao inversor pelo lado de corrente direita. Olha aqui o disjuntor, olha o tamanho do cara. É imenso. O fusível que o cara tá tirando aí é maior que a mão dele. Aqui nós mais ou menos temos um sistema, tá vendo? Que tem que ter chave de proteções para atingir nele. Temos um sistema de controle aqui. E essa é uma foto que tem, sei lá, é essa mesma que está aqui. Aqui tem uma falha. Tá vendo? Tem um warning. Tiver uma falha nesse string. Mas dá para ver que está fechado. Tem um alarme que poderia ser a temperatura tal. Está fechado. Está entrando no inversor pelo lado de corrente direta. E aqui pelo lado de corrente alternada também está fechado, que diz que eu estou gerando. E neste momento aqui eu estou tendo uma geração de 128,8 kW. Aqui, e vai entrar no meu transformador. Aqui estou vindo, na época, não me lembro que data, ainda a data, olha aqui, 2015. Aqui, ele está em aberto, porque o transformador teve um problema. E aí, abriu pelo lado de corrente alternada, abriu o sistema. Eu não tenho como fazer que o sistema não gere energia, mas sim tenho como desligar e trabalhar direto no meu transformador. Mesmo que esse dia, infelizmente, a energia gerada não vai ser utilizada. Agora eu queria fazer uma pergunta. Roberto, quantos alunos temos aí? Roberto? Neste momento temos... Deixa eu ver aqui. Temos o José e a Evelyn. Boa tarde para vocês. Eu queria perguntar para vocês, esqueçam todo, assim, eu quero ver o que está fazendo esse cara que não deveria ter feito. Ninguém deve fazer isso. Por favor, é simples, para depois continuar. Não vamos falar de nada técnico, vamos falar de uma coisa normal, que o cara está fazendo aqui, que é muito perigoso. Alguém tem alguma ideia aí? O Carlos teve problemas de conexão, eu imagino. A pergunta é, olhando assim, o que pode estar fazendo errado a pessoa que está mexendo ali na... Essa seria o que exatamente? Qual parte? Era aquela caixa concentradora? Ele tá mexendo na caixa concentradora. O José disse que é falta de EPI. E a Evelyn sem proteção? Trabalhando sem proteção. Olha a mão dele. Essa mão dele, ele não sofreu choque, mas a mão dele é muito... são lugares muito compactos, muito estreitos. Ele está trabalhando. Aí, estou te mostrando que
pela claridade, dá para enxergar que é do dia. Mesmo que ele tirou, olha todos possíveis. Tá entendendo? Ele está trabalhando aqui pelo lado de como falar, pelo lado do painel. Porque se eu tiro aqui tem uma entrada, aqui dentro, se eu tiro ele, sempre vai ter energia. Eu tirei, tá tudo bem. Ele está se protegendo, porque colocou em terra. Assim, não dá para mexer com mão limpa. Ele está correndo um risco aí enorme. Você lembra o que tinha acontecido esse dia para ele mexer ali no painel? Você lembra o problema? Ele foi mexer nesse dia no painel por um superaquecimento. O superaquecimento, a primeira coisa assim, você vai ter perca de geração de energia e você vai ver no sistema de controle que tem uma perca numa caixa. Aí você vai na caixa e tem que fazer sei lá, dá para falar de cantação? E aos poucos, né? Aí a primeira coisa que ele fez foi revisar. A gente tem câmeras térmicas. Você quer dizer que ele tem que fazer por eliminação, é isso? Ele tem que ir testando até encontrar o erro? Tem que ir testando. Aqui, como a gente soube que era superaquecimento, por um apete fraco. Esse fio não foi apertado com a força suficiente para ele ficar fixo. E a energia, quando ela está em circulação, o fluxo de energia, não dá para perceber com o óleo, mas ele provoca vibrações e vai afrouxando o parafuso. Então, uma das técnicas que a gente faz é essa que está aqui. Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui rapidinho. Parece ali que tem uma fita, né? Vou mostrar uma coisa aqui. Olhem que tem esse parafuso aqui. Alguém reparou que tem esse parafuso com pouca corruela, tudo mais? Tem uma coisa aqui estranha, que não é normal que tiver qualquer parafuso. E a primeira segurança. Olhem aqui. Aí tinha uma linha preta. Essa linha preta que eu risquei, essa linha preta, é feita com um canetão. Depois de você fazer o aperte do parafuso porca, com corruela, com tudo, e fazer o aperte por norma, com uma chave de torque, você faz uma linha com uma caneta. Parafuso, sim. Parafuso, porca, corruela e base. Para quê? Para abrir o primeiro revisão que você vai fazer, uma revisão óptica com teu olho. Se essa linha não está, que você fez, não está correta, não está reta, está dividida, quebrou, porque ficou fraco, afrouxou, é assim como você fala, Roberto? Afrouxou, é. Então, se ela afrouxou, eu garanto que aí vai ter um superaquecimento. É garantido. Aí você não tem que utilizar a câmera de teste de temperatura, nenhum termômetro de infravermelho. Não precisa. Você vai lá, olha, a linha quebrou. Aí não tem que fazer outra coisa que pegar a chave e apertar de novo. Se tiver ferrugem, porque esse superaquecimento provoca ferrugem, faz carvão, você tem que limpar toda a conexão e fazer um reapertar de novo. Esse é o primeiro teste. Segundo, não dá para enxergar nada anormal aqui dentro dos disjuntores, aí não tem como. Então, o que você faz dentro do disjuntor, aqui todos esses disjuntores, aí você não tem como enxergar se está fraco ou não. É só mexendo com a mão os fios, mas mesmo assim, puxando para fora. Esse é um pouco desgraçado o trabalho. Aí vai pegar a câmera e olha, vai ter aquele ponto vermelho, foto, olha, aqui tem aquecimento. Faça o reaperte. Liga a todo o sistema. Aguarda um tempo, né, para ele resfriar. Liga o sistema de novo, liga para a caixa de controle. Olha,
Como está o negócio? Não, está gerando agora, está gerando perfeito. O nível de geração atingir o nível normal. Pronto, terminou o trabalho. O Carlos perguntou se tem algum tipo de luva especial para esse trabalho. De? Luva especial. Tem. Tem luvas especiais, tem. Todo dispositivo, tanto de proteção quanto para fazer teste, nas usinas solares fotovoltaicas são especiais. Não dá para utilizar em qualquer lugar, não. Porque o que acontece? Todo multímetro que a gente tem normal em casa, que aqui eu tenho aqui no laboratório da Escola Politécnica, todos são, sei lá, na linha da corrente direta. Desculpa, alternada. E aqui no campo de corrente direta, os níveis de tensão de corrente direta são imensos, são 600, 1000, 1500 volts de corrente direta. Não dá para mexer com qualquer multímetro. Uma das melhores marcas do mundo, que eu gosto muito dela, é Fluker. A gente trabalha só com Fluker. Aí conecta a corrente alternada e sempre, se essa caixa tem nível de 600, 700 volts direta e teu multímetro, o nível maior dela é 600 e o teu, essa caixa tem 600 volts e o teu multímetro tem 600 também, cara, não mexe ali. Não mexe com ele. Não dá para colocar ali. Você tem que ter mínimo 25% do máximo da energia que você vai medir por em cima do teu aparelho. Não dá para mexer com nível... no limite. No limite. Infelizmente, teve um amigo que mexeu há muito tempo. Não aqui, não está. Numa usina, noutra fábrica. E ele foi fazer um teste de... Foi com corrente alternada, mas foi fazer um teste com um multímetro. Ele colocou 440 volts e o 440 volts era o limite que ele ia medir. Ele ia medir o limite do instrumento. Infelizmente o instrumento explodiu na mão dele, ele se queimou e morreu. É complicado. Se vocês gostam, eu adoro o que estou fazendo, gosto da aula que estou dando para você. Eu amo mexer dentro da usina. Eu era o chefe, mas eu ia com meus trabalhadores e colocava aquele macacão e estava o dia todo junto com eles. Mas desde a hora que você entra ali, você tem que ter todos os seus sentidos ali no que você está fazendo. Porque um erro às vezes é a vida. Você paga com a vida. Não estou deixando ninguém nervoso. Eu só quero que vocês, de agora em diante, vocês vão trabalhar aí um negócio rola quente. E dá para fazer, não tem por que correr o risco. Ninguém corre. Todo mundo corre risco, mas se você faz o cumprimento das regras e do trabalho certinho, como que é, não vai acontecer nada. E você vai... Mas você lembra o material da luva? Era isso que era talvez a pergunta. Você lembra que tipo de material ou é só que é uma luva especial, né? Olha, não me lembro. A gente comprava, não me lembro qual é o material. Era uma boa. Tinha proteção, várias luvas. Tinha luva de couro por fora. Tinha tinha outra que era couro por dentro. Tinha uma borracha por fora. Borracha com proteção de, assim, como eu falei, nível muito maiores do que você ia utilizar. Mas além disso, era, Roberto, tinha proteção A, proteção B, proteção C, tinha tinha vários níveis, várias classes. Às vezes você colocava um C e acima um B, mesmo indo trabalhar com B, olha, meu nível de proteção aqui é A, mas mesmo assim eu colocava luva A, luva C, luva B e luva A acima, que era uma bem maior até aqui. Tá. É um pouco chato, mas não tinha como, né? Tá, pode ir. Sim, às vezes ficava aqui. Mas, além disso, todo mês, essas luvas você tinha que levar entregar para uma empresa e fazer teste de isolamento. Se tinha uma falha mínima, a luva era jogada fora e você tinha que utilizar, davam para você luvas novas.
Tá pronto aí? Perfeito, pode avançar. Então, o inversor. Infelizmente, temos como falar de inversor. Vocês, na aula que deu o professor Roberto de inversores, ele falou do tecnologia, o princípio do funcionamento do inversor, mas hoje em dia, os fabricantes dos inversores, nós falamos do inversor como uma caixa preta, aquela tipo a caixa preta do avião, que ninguém sabe que negócio tem dentro. Assim, hoje em dia é protegido o inversor de cada um dos fabricantes. Eles protegem muito a informação. Pois é o mesmo princípio. Ele tem fazer um chaveamento com diferentes transistores, que poderia ser FET, MOSFET, todo tipo de transistores que você tiver. O princípio de chaveamento para fazer oscilação, criar essa oscilação e mudar, converter a energia de contínua alternada. Estou falando certo, Roberto? Não, perfeito. Eu tenho quando você terminar aí, eu tenho 2 perguntas sobre essa parte de inversor. Então, aí o inversor é o equipamento que transforma a energia contínua, a energia contínua gerada pelos painéis, com todo aquele jeito que eu falei até chegar nele. E ele transforma a energia alternada. Só que ainda essa energia alternada, e ele é o coração da nossa usina. Sem ele, a gente não faz nada. É todo sistema envolvido dentro da usina solar é importante, porque sem painéis também não chega. Mas o centro é o inversor, porque ele consegue pegar a energia de fora, fazer a amostragem, gerar uma sinal sinusoidal de referência, pegar a energia da minhas gerada pelos meus painéis e converter e fazer uma continuidade, marchar nelas, fazer que foram iguais para garantir uma ligação com a qualidade de energia gerada acorde à energia que estou fazendo a amostragem. Pode me falar, Roberto? Só para confirmar, você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou. A questão, uma pergunta é sobre, por exemplo, filtros LC, porque você falou que você liga o inversor direto no transformador, né? Ele tem um sistema de controle e a saída do inversor vai ligado ao transformador. E a parte de filtragem para redução da distorção harmônica, né? Do sinal alternado que é gerado, ele tem um filtro integrado dentro dele? Todo está dentro do inversor. Você não tinha indutores e capacitores de alta potência ali na saída do inversor, né? Indutores e capacitores com função de filtro, né? Sim. Não com outro tipo de função. Olha, não me lembro, mas dentro da sala de controle, eu estou quase com certeza, não me lembro isso. O sistema tem que ter. Não me lembro se estava dentro do inversor, se tinha a tecnologia que estava fora, mas a gente precisa tirar esses harmônicos. Sim. Bom, talvez não tem teria jeito, que olhar as especificações, né? Esses harmônicos estão dentro dele, porque sim, harmônico de, quando estamos falando de alta potência, e corrente trifásica, tem harmônico de terceira ordem, se não me engano. Será o harmônico bem complicado, e aí tem todo esse sistema de... Mas assim, não me lembro como tal, assim, um banco, para falar de algum jeito, de capacitores ou de indutores para apagar esse ruído desses harmônicos de terceira, quarta ordem. Sim. Mas estão presentes. Com certeza estão. Porque tu tem que apagar isso aí. Eu estou vendo ali no seu slide o Sunny Boy, né? O da esquerda. E aí diz que é para uma casa, né? Esse é até 20 kW. Ele é para uma casa. Dá para colocar vários painéis. E aí Sim. Não, é só para complementar a pergunta e depois eu deixo você
não atrapalha, mas é só a questão do ruído, né? Você tinha ali 4 inversores, né? Que você vai mostrar ainda da sua instalação, né? E nesses 4 inversores, eles eram a céu aberto, né? Mas você percebia ruído vindo desses inversores ou não? Não, não, inversor não faz ruído nenhum. Não. Porque há uma crítica, né, de instalação de... Se você olhar ali para a instalação residencial, falam para não colocar em ambientes fechados, porque ele faria barulho, né? Mas pelo menos no ambiente externo você não percebeu nada, né? Olha, nunca. O barulho, um pouco barulho que eu escutei, né? Em algumas das oficinas que visitei, porque eu cheguei em Brasil e aquele meu projeto que eu estava fazendo, ele ficou no 85%. Mas eu nunca, nunca. A sala do inversor não faz. O único barulho que você sente na sala do inversor são os ventiladores que estão puxando o ar para o aquecimento do inversor. Tá bom. Pode dar... E o transformador, sim. Os transformadores fazem barulho. O transformador tem um barulho assim. Só que os transformadores que são secos têm menos barulho. Os transformadores que têm esfriamento por óleo, por circulação de óleo, tem algum que é por óleo, tem dentro do óleo sozinho, tem óleo com um sistema de recirculação forçado e tem com ventilador. E tem com óleo e ventilador, segundo as dimensões do transformador. E esses se fazem barulho. Só que eles têm uma caixa que não está junto com o sistema de controle. Na verdade, também está o transformador na casa dele, está a caixa de controle com as celdas de controle de segurança, controle de potência, de tensão, de proteção contra a corrente, todas as proteções, incêndio, alarma, tudo na caixa de controle. E noutra casa estão os inversores. Sempre tem algum barulhinho, mas não é aquele barulho que seja impossível de escutar. Mas esse aqui, esse pequenininho, não faz barulho nenhum. Esse aqui para casa e para a indústria fotovoltaica não faz. Esse aqui tem um pouco de barulho pelo sistema de resfriamento, mas não é um barulho, não são barulhentos os sistemas, esses não são barulhentos, nenhum, nada. Aqui, estou apresentando o sistema escala de um inversor para que vejam pelo que está vendo aqui, está aberto, porque está vendo a corrente do Steambox de 1 até 6 está em 0. O tempo de operação em hora está em 0, está inicializando o sistema. Aqui tem as linhas de corrente trifásico, em ampere. O lado de corrente de AC, frequência que vai ter 60 Hz. E a nível de tensão por fase. Só que todo ele aí está em aberto ainda. O que diz que ainda não ligou? Por quê? O porcento de este aqui tem 6 inversores. Ainda ele não atingiu os parâmetros para fechar e começar a entregar a geração ao sistema. Então aqui tem um sistema simples, porque gerador fotovoltaico, o nosso inversor, um transformador trifásico de potência e conexão na rede. Essa interconexão também tem algumas que são rígidas, que o sistema só que ele desliga, e tem outra que são controladas por um negócio que o nome é NULE, não sei como falar em espanhol, é tipo um disjuntor imenso, que ele se encarga, o trabalho dele é abrir e fechar o sistema para entregar ou não a energia ao sistema de interconexão.
nacional. Então, a função do transformador de uma usina é levar a tensão de saída do inversor até o valor de tensão de operação da linha ao sistema de interconexão nacional, a qual vai ser ligada à nossa usina. Temos, como falei, transformador seco ou em óleo, poderiam estar dentro do container tecnológico ou numa subestação elétrica à distância, não muito longe. Não é uma boa prática colocar a subestação elétrica ao qual eu vou entregar minha energia a 10 km de distância, porque eu vou ter uma perca de energia considerável. Meu transformador pode ter um sistema de esfriamento por óleo ou por ventilação forçada. Me desculpa aí a linha que não está bem legal, mas estou querendo ressaltar as partes importantes. A potência dele vai ser a soma da potência de todos os inversores conectados. A tensão de saída, ela vai depender da linha da qual vai ser conectada, porque a minha linha do sistema nacional da concessionária elétrica, ela tem umas características específicas e eu vou conectar meu sistema segundo a característica dela. Aí que eu vou começar da trás, do final para o início. Olha, eu tenho um sistema assim. Eu quero fazer uma usina para apoiar a geração do meu sistema que tem essas propriedades. Bom, para fazer isso eu vou precisar disso aqui. Um transformador assim. E o inversor tal. Mas para o inversor assim, até chegar e para o final falar, bom, a área da minha usina para atingir esses valores, segundo os painéis que eu vou ter disponível, é de tal. Aí começa o negócio a rolar. Estudo de solo, e por aí para lá, meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho agora. Esse transformador vai ter ajuda de tensão por TAC, não sei como você fala o TAC em espanhol, o TAC são até 5 passos, e eu vou aumentar 2,5 vezes por cento vezes da tensão nominal que está entrando pelo lado de baixa do transformador. E vai depender também das proteções. A proteção depende da região ou país. Em Cuba é aquela Central Nacional de Carrega, que mais ou menos eu falei para vocês, que é uma oficina encarregada, que o trabalho dela é te falar como você vai operar seu sistema para que o sistema nacional opere de forma estável. Até agora eu não tenho certeza da tradução de carrega que você está falando. Carrega é carga ou corrente? Qual que seria a tradução? O que faz esse sistema é gerenciar a potência gerada. Entendeu? Tá. Mas carrega seria em espanhol, você está falando, ou você está buscando uma tradução? Eu estou tentando fazer uma tradução, é carrega. É Despacho Nacional de Carga. Acho que a gente já conversou até sobre isso, né? Mas não lembro qual que era a tradução que a gente tinha chegado a isso. Talvez seja o equivalente à carga, né? Como você tem estudantes que falam língua espanhola, né? Talvez alguém possa ajudar, né? Se alguém souber, fica à vontade. Despacho Nacional de Carga. De carga. Então é carga. Eles distribuem a carga gerada por cada usina que você tiver, seja qual for. É a mesma palavra, então, é carga. Então, nos dois casos. Aqui, mostrei para vocês, desculpe, olha, um container que tem um transformador, tem o lado de baixa tensão. Sempre olhem aí, vocês querem saber de um dispositivo qual é o lado de baixa ou alta tensão? É só chegar, olha o fio essa aqui. Eu tenho minhas 3 faces, A, B e C. Olha o calibre do fio. É bem menor do que esse aqui. Porque aqui eu estou entrando nele com uma potência de, sei lá,
500 volts, trifásico, e eu estou saindo aqui com 33 mil volts. Olha, o fio mais ou menos assim. É assim. Tem esse, tá tampado com proteção. E esse, quando você enxergar um transformador com esses dissipadores de calor, essas linhas assim, esses são dissipadores e dentro deles tem o olho. Tem olho. Tem um fio de terra aqui. O Carlos perguntou sobre a usina, né? Até achei que você fosse apresentar no começo, mas aonde ficava exatamente essa usina? Esse aqui? A usina, onde ficava exatamente? Eu vou falar, tá aí. Ah, Tá tá. mais pra frente. Tá mais pra frente. Dá pra procurar no Google Earth. Cuba tem algum negócio com internet e todas as coisas, não dá para olhar. É que agora já, teoricamente, faltariam 10 minutos, né? Vou terminar já rapidinho. Então, Roberto, aí, faz favor para mim, procura aí Alquiza, com Z, Alquiza, em Cuba. ALQUIZA? A-L-Q-U-I-Z-A. R, Alquiza. Ah, com R no final? Ou eu vou fazer aqui também, porque a usina está ali. Eu acho que se você, que eu termino aqui a aula, você dá uma pesquisadinha aí, eu acho que dá para enxergar a usina. Ah, tudo bem. Então, esse é o sistema. O sistema é um esquemático, né, elétrico. Aqui temos o seguinte. Todos essas caixas vermelhas são os strings. Esse string está colocado num barramento. Esse barramento está representado aqui em barra, mas é a caixa concentradora que está indo para o inversor. Aqui, essas aqui temos os níveis de valores de potência, tensão e corrente pelo lado de direita, pelo lado de AT. Aqui são os switches de proteções, alarme contra fogo, a proteções sobre corrente, proteções de aquecimento, enfim, todas as proteções. Cada um das nossos inversores vai entrar no nosso transformador, que vai ter umas conexões estrela, triângulo, triângulo, estrela. Aqui vai sair, aqui vão ter as proteções dentro do container, tem proteções, e as chaves de ligação e desligar, para ligar e desligar esses dois inversores do sistema. Aqui vamos ter outro sistema igualzinho a esse que está aqui, que são os 4 inversores que vai ter essa usina, que segundo a carga que eu vou precisar, o sistema nacional vai precisar, eu posso ligar um transformador com dois inversores, ou ligo os outros, ou ligo os dois ao mesmo tempo, e aí eu ganho um aumento da potência em paralelo. Aqui tem mais, já tem um sistema de interconexão, com chaveamento, com conexão à terra, para fazer manutenção, para tirar ele e fazer uma via livre. Todo isso aqui é um transformador de proteções, o P2000 de corrente, aí ele tem o assessoramento que está aqui, para ter uma amostragem dos níveis de tensão e corrente, e potência e frequência que eu estou tendo na minha rede, antes de entregar ela. O P143 são mais proteções ainda. Então, desligamento por baixa e por alta, que eu vou ter. Aqui vou ter chaveamento para conexão à terra, mais proteções, e aí sai para o sistema de interligação. A ligação, tem um sistema sem caça, pequenininho, saindo do que uma usina. Nós vamos ter nossa própria usina em casa. Temos vários painéis solares conectados no inversor, entrando na minha casa. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o disjuntor para não entregar a energia gerada para o sistema
para a rede de conexão, para a rede. Aqui, esse é sem bateria, vamos ter esse com bateria aqui, mas para colocar a bateria temos que acrescentar o controle de carrega e descarrega e meu banco de baterias. Porque no horário da noite, por exemplo, eu não vou entregar energia nenhuma do meus painéis, porque não vou ter geração, mas a bateria sim. Eu tenho que controlar, porque se ele vai se descarregar e entrar em níveis baixos, que não dá para meu inversor me entregar os níveis de energia com a qualidade que eu preciso, eu posso colocar em risco a vida útil dos meus dispositivos de casa. Aqui temos inversores, por exemplo, um inversor de 350 watts, só para um painel, até 3 kW por aplicação residencial, uma 30 kW, uma aplicação comercial, uma residência, segundo os níveis que eu vou precisar. E aí por diante, até atingir um inversor de 2 megas. Aqui, esse aqui no Brasil, não me lembro a cidade, esse aqui do Brasil, uma usina gigantesca. Estamos vendo a caixa de controles, que tem inversores por cada um delas. E aqui no final, a caixa de controle geral. E aqui uma subestação. Que vai se interconectar com o sistema, a rede. Aqui, usina solar fotovoltaica. O nome é Borinquen 1. A potência, 2,2 megawatts. O município é Alquizar. Província Artemisa. E o país é Cuba. A área, 40 mil metros quadrados. Com 8.800 placas. Distribuídas em 400 mesas, com capacidade de 22 placas por mesa. 4 inversores de 550 kW. 28 caixas concentradoras. 7 caixas por inversor. 2 containers tecnológicos com 2 inversores cada. E uma casa de controle. Esses aqui são os valores dos painéis utilizados na época. E essas são as últimas fotos que mandaram para mim de Cuba. Já estava aqui no Brasil, quando eles já tinham colocado em funcionamento a planta, a usina, e só faltava fazer a rua. Né? Dá para falar rua? Pavimentar. Então, pavimentar as ruas. Só faltava isso aí. E aqui está o sistema de interconexão, que foi interconectado nesse poste. Olhando no Google Maps, parece meio que no centro da cidade, não sei se eu achei o lugar certo. Não, peraí, deixa eu mostrar aqui, aí você me mostra e te fala. Aqui temos, mais para dentro, né? Olha aqui temos uma caixa concentradora, aqui tem mais um. Essas são os painéis, essas são as mesas. Esse aqui bem maior é a caixa de controle. Esse é um contenedor tecnológico que tem 2 inversores, metade daqui, metade de lá, e aqui também. Essa é uma visão do outro lado da usina. E bom, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Estou muito grato pelo convite. Agradeço ao professor Roberto por ter me convidado. Se vocês quiserem, vou manter essa anotação, eu vou manter para compartilhar com vocês depois. E fiquem à vontade de me fazer alguma pergunta, se tiverem. Ou Roberto, compartilhe aí para a tela, para te falar. Se está no lugar certo? Se está no lugar certinho aí. Bom, eu que agradeço a participação. Vou colocar aqui a tela para vocês, só um segundo. Excelente apresentação do Loren, mostrando a sua experiência. E
já compartilhei, agora gostaria de saber se vocês Peraí. estão vendo. Dá uma diminuída, por favor. Eu vou te falar. Um zoom ou para mais? Diminui, eu preciso. Aí, deixa aí, peraí. Eu Opa. preciso ver. Caraca. Aumenta um pouco. Devagarinho, aumenta um pouco, porque tá fora da cidade. Peraí. Aqui? Peraí. Aí, isso, aí. Isso, esse aí. Aí onde. Isso, ele aí. Cara, você chegou na hora. Esse aqui é. Foi por acaso. Caramba. Esse aí. Foi sorte. Esse aí. Olha só. É gigante, hein? Tem. E aí, a rua que você estava falando era aqui ou é aqui fora? A rua que eu tô te falando. Que vão pavimentar. Vai. Pela ali, assim, a estrada, essa que tá bem abaixo, perpendicular aqui. Uhum. A rua, essa que tá de baixo para cima, entre os dois containers tecnológicos, que vai até o final, dividindo no meio. Isso. Aí tem uma entrada principal, essa ali. Aí que acontece? Aqui? Essa aí, a entrada principal, essa que tá mais abaixo. Aí ela tem uma vira à esquerda, depois vira à esquerda de novo e tem a saída. Aqui você diz a saída? É. Essa é a entrada principal e essa é a saída. Isso. E essa... Aqui seria o quê? Não, aí eu vou te falar, isso que você tá vindo aí, tem toda a obra de construção que você vai fazer, tanto um prédio quanto que for fazer, tem que fazer uma área de facilidades temporárias, é o nome. Eu teve que fazer aí tinha 2 containers com as minhas oficinas, minhas salas, tinha mais um com a sala dos condutores, tinha um almacém ao céu aberto, que o nome como se fala, almacém ao céu aberto, onde estavam os materiais, toda a construção. E deixa eu ver se eu tenho aqui alguma... Bom, é uma infraestrutura somente para obra, né? É a infraestrutura que você tem que colocar para a obra, não dá para... É obrigado, não tem como fazer outra coisa. E aqui nessa região é a parte funcional da Aí instalação. Aí tem, mais para a esquerda aí, que você aí que tem o primeiro quadradinho aí, esse aí é o contenedor, esse é a caixa de controle. Tá. Que tem banheiro, tem tanque séptico para todo o serviço de higienização, porque você precisa tomar banho, entendeu? Tem uma cozinha pequenininha, mas tem. Aí do lado vai ter a primeira contenedor tecnológico, que vai ter 2 inversores, e o segundo que está do lado. Então aqui são os inversores para essa região e aqui os inversores para essa região aqui. Isso. No meio da rua, essa rua que está no meio, aí vai ter uma, não sei como te falar, Sanha, dá para falar Sanha? Bom, ele não sei o que seria. Ele tem um buraco ao uma longo, vala? Tipo uma vala ao longo do parque, que tem uma profundidade de 1 metro, com uma largura de 1 metro, e o comprimento do longo do parque. E aí estão colocados toda essa fiação de alta tensão comunicação dentro dele. E a malha de aterramento é pelo lado da área do parque todo, colocada a cerca divisória da usina. Tudo isso aqui é parte de aterramento. Toda essa linha vem que dá para isso, todo esse aterramento. E daí vão com fios que vão estar protegidos embaixo da terra até as patas da mesa. E além disso, todo o painel está interconectado por um fio de aterramento. E a parte de transformador? Tudo. Não, mas o transformador em si está onde aqui? A casa, esse aqui tem um transformador. O grande ou os demais aqui? Está no maior, está na caixa de controle. Tá.
Tem uma área aqui para transformador. É. E aí a proteção com terra é tudo tem terra. E tem uma barra de um diâmetro de meia polegada de cobre e tem um comprimento de 2,5 metros enterrada na terra, 1,5 metro cada. Aí tem feita uma solda exotérmica, a ponta da barra acima, interconectada uma a uma. E tem para-raio toda a terra. O sistema está bem protegido. Certo. Deixa eu só parar. Até tem uma estação meteorológica, o parque. Deixa eu parar de apresentar aqui. Tem uma estação meteorológica, o parque? Pelo amor de Deus. Tem. É impressionante mesmo. Se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade aí vocês. Só vou fazer essas duas perguntas e a gente precisa encerrar. Agradeço a todo mundo que participou e a você pela apresentação. Não, eu que agradeço a você pelo convite. Por nada. O José perguntou se ele falou que tinha uma dúvida. Ele perguntou sobre diodos túnel em células solares de junções múltiplas, né? Mas eu acredito que você não tenha abordado, né, esse ponto. Eu não vou ver nele porque na época eu não tinha trabalhado com ela, mas essas são melhores células que tem junção múltiplas, são células que tem um maior nível de geração. E o que acontece? Vamos ter um aproveitamento melhor da energia do Sol. E essa célula que eu utilizava na época tinha um nível máximo de 350 até 250 watts. Agora a gente já tem de 330 até 450, se não me engano. Pelo fato de ter feito esse negócio, que são bicamadas, tricamadas, até são capazes de absorver a radiação difusa, são capazes de gerar pelo canto de embaixo, pela reflexão. Então, é nada. Você faz uma célula melhor e com o meu dá para aumentar a capacidade do meu inversor e eu vou gerar a maior energia, porque eu vou aproveitar num nível maior a quantidade de energia que tem contida dentro da luz do Sol. Toda a luz que eu possa absorver e eu possa converter em energia elétrica vai ser melhor para mim. Eu vou aumentar a minha eficiência da minha usina. Tá, mas aí a questão dos diodos túnel você não sabe, não sei se você sabe ou não, sobre nas células solares de junções múltiplas, né? Olha, eu sei que eu não sei, mas ainda estão colocando, tem que ser colocado diodo de qualquer jeito. Mas aí não sei se estão utilizando esse diodo ou não. Mas o bypass, o diodo como bypass, função de bypass, sempre está ali. E mais ainda com células, placas com maior quantidade de células. Porque você tem que garantir que se essa placa, um arranjo, ele, pelo fato de, por acaso, ele não deixa de gerar, você não vai jogar um painel que tem 150 células fora, podendo manter uma geração menor, mas ainda tem. E eu acho que depois, se puder passar as imagens ou então o PDF para os alunos, que o Carlos comentou que não achou imagens da usina, né? Mas até no próprio Google ela aparece ali, eu acho, talvez em construção, ou não aparece marcado como um endereço, né? Então não está atualizado ainda. O que acontece? Cuba não tem esse negócio. Cuba não tem Google Maps. Não tem como fazer isso com Cuba, nem tem satélite também não. Tá. Não, tudo bem. Agradeço se puder compartilhar depois. Alguém quer liberar o microfone ou fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade. Senão a gente vai encerrar. Então, só aguardar um pouquinho para ver se alguém tem mais alguma pergunta.
Bom, se não tiverem, então agradeço. Opa, eu responderam que não. Agradeço ao Loren mais uma vez e depois o Carlos elogiou. Se vocês tiverem perguntas depois, fiquem à vontade. Passei no chat no começo o e-mail do Loren, também tem no vídeo. E foi isso, então. Muito obrigado aí todo mundo e até uma próxima aula. Muchísimo obrigado a vocês. Eu fico grato pelo convite, Roberto, e estou à disposição de vocês me fazerem qualquer pergunta no momento assincrônico, né? Assíncrono, para falar de algum jeito, né? E até a próxima. Abração. Pode terminar